Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar um pouquinho aqui com vocês a respeito de um assunto que divide um pouco opiniões e eu acho importante a gente também falar um pouquinho sobre ele, que é a questão dos direitos autorais. Direitos autorais é uma coisa complicada e que a gente tem que tentar entender um pouquinho e principalmente as consequências dele. Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá? E na medida do possível, se você chegar até o final do vídeo, você bota o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E venha para o nosso clube de membros. Nosso clube de membros, onde a gente vai ter, primeiro, lançamentos de vídeos exclusivos para os membros, tá? O lançamento antecipado, pelo menos com 2, 3 dias. E também vamos ter vídeos exclusivos para os membros, para a gente debater cada vez mais. Além disso, vamos ter sorteios. Depois que o clube de membros tiver pelo menos uns 30 membros, assim, mais ou menos, nós vamos ter sorteio de itens que o colecionador vai se desfazer e aí ele vai sortear entre os membros do clube VIP, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos direitos autorais. Essa questão dos direitos autorais, até alguns anos atrás, até vamos supor uns 10, 15 anos atrás, era uma coisa mais hermética, mais fechada, era uma discussão um pouco mais simples de você debater, né? É lógico, é óbvio que o autor de qualquer coisa, de qualquer tipo de produto, ou de qualquer tipo de bem intelectual, né? Criação cultural, de arte, tem, obviamente, o direito de viver, de usufruir do seu produto, da sua criatividade, da sua capacidade, né? Que é diferenciada dos outros. Ótimo, maravilhoso, sempre fui completamente de acordo com isso. E sempre houve alguma polêmica, né? Com relação ao uso de, por exemplo, de música, ou de filme, ou de qualquer outra coisa, por parte das distribuidoras, das rádios, das televisões, dos streamings, etc, etc, etc. Então, isso aí é um direito que, logicamente, tem que ser preservado e preservado demais, né? Eu até admito, isso aí seria o quê? O direito do autor, do criador, viver da sua obra, usufruir os benefícios do que ele criou e que é utilizado por muitas e muitas pessoas, tá? Aí tudo bem. Eu até admito o autor ganancioso que quer enriquecer com a sua ideia, com a sua obra, com o seu trabalho de arte, o que for. Também acho que é válido. Não vejo nenhum problema. Eu acho que, de certa forma, a ganância é a mola mestra da humanidade. Se você não tiver interesse em melhorar de vida, em se aprimorar, se você não tiver uma vontade de ganhar mais e ter uma qualidade de vida melhor, dificilmente nós vamos progredir, tá? Ninguém progride se achar ou se souber que vai ficar estacionado no mesmo lugar o resto da vida. Até por isso que determinadas ideologias políticas não funcionam, porque a mola mestra do ser humano é a ganância, sem querer ser crítico aqui, pelo contrário, estou usando, como a inveja também, né? São duas palavras que têm um peso negativo muito forte. Ganância, inveja é sempre associado a uma ofensa, a uma agressão, a uma coisa do pior nível. Não é não, tá? A ganância e a inveja, de tal forma que ela faça com que você se movimente, que você corra atrás, que você tenha vontade de chegar lá, de se aprimorar, não é nada demais, é até necessário, é quase que obrigatório. O que é ruim é quando a inveja ou a ganância transformam você numa pessoa que pretende destruir os outros, ou passar por cima dos outros, ou enganar os outros. Aí realmente é uma tragédia, é a pior coisa do mundo. Mas se você inveja alguém que é bem sucedido, é bem colocado, está vivendo bem, está vivendo melhor que você, ou você tem a vontade de ter aquilo ali, que é a ganância, isso não tem nada de errado, isso é ótimo. Quando você pega pessoas bem-sucedidas, se inspira nelas para ter o mesmo que elas têm. Isso é maravilhoso, é sensacional. Então, vamos tomar cuidado com isso.
Então, quando eu falo dos direitos autorais, e acho justíssimo que quem tem essa capacidade extraordinária, excepcional, de criar alguma coisa, de construir alguma coisa, né, de elaborar um grande projeto, seja em que área for, não importa, ele tem todo o direito de até de ficar rico com aquilo. Não vejo nenhum. Outra coisa que é muito criminalizada no mundo de hoje é a riqueza. Riqueza é crime. Quem fica rico é criminoso, é bandido. Isso é uma grande bobagem. Não passa de inveja maldita, inveja malvada, inveja criminosa. Essa sim, é terrível. Essa tem que ser combatida. Agora, a riqueza em si não é problema nenhum, logicamente, desde que você seja consciente, que você tenha uma capacidade de, por exemplo, de usar a sua riqueza para dar emprego para muitas pessoas, né? Então, sinceramente, não vejo nenhum problema. Não acho que esse seja o problema do mundo. O problema do mundo, às vezes, é falta de oportunidade. É uma outra coisa. O que todo ser humano quer não é igualdade, é oportunidade. Todos querem ter a mesma oportunidade de chegar lá pelo seu esforço próprio, seu esforço pessoal, tá? Bom, voltando ao assunto dos direitos autorais. Então, os direitos autorais permitem que a pessoa viva dos direitos autorais dela, quem continue criando, logicamente, também não pode ficar estacionado numa primeira ideia, ele tem que dar continuidade a isso para conseguir mais, mas parabéns, muito bem, se conseguir continuar produzindo e conseguir até enriquecer com isso. Parabéns, eu acho maravilhoso isso. Agora, o problema é que os direitos autorais acabaram se tornando uma certa algema, uma coisa exagerada. Quem produz vídeo para a internet, por exemplo, como eu, sente na pele essa questão de, além da ganância, além da vontade de ter, do direito de ter os seus direitos autorais preservados, que é fundamental, e mesmo a ganância, ainda havia uma ganância burra, que é a proibição de você usar qualquer material da obra que você produziu, qualquer coisa. E é uma bobagem. Por que é uma bobagem? Porque hoje em dia está surgindo, já existe essa tendência das pessoas, às vezes, preferirem ver esses vídeos pequenos, curtinhos do YouTube ou de outras plataformas, do TikTok, sei o quê, porque é uma coisa muito mais leve, é uma coisa muito mais ágil, é uma coisa que você vai vendo fazendo outra coisa. É como, né, como ouvir noticiário, né? Muita gente passava o dia ouvindo noticiário na televisão, no rádio, não sei o quê. Agora meio que isso mudou para o YouTube. As pessoas ficam vendo os vídeos, até que o YouTube vai sugerindo para você, e você vai ouvindo aquilo ali e tal, enquanto você vai fazendo outra coisa. É o que na época do meu avô tal, era o rádio. Você ligava o rádio numa estação lá, ele tocava música, ele trocava notícia, ele trazia algumas informações, não sei o que, tal, algumas coisas de utilidade pública, e você ficava ouvindo aquilo ali, né? Tinha até, muitos anos atrás, tinha uma chamada rádio relógio. A rádio relógio que dava a hora a todo minuto, de tempos em tempos aí, e no meio ia fazendo propaganda e trazendo umas informaçõezinhas bobocas e tal. E tinha gente que ouvia o dia inteiro a tal da rádio relógio. Era um negócio horroroso, mas, enfim, era uma outra geração, muito distante da minha. E na minha geração mesmo aconteceu isso já com as notícias, né, os canais de notícia, né? Canais de notícia, Globo News, Band News, essas coisas todas aí, que às vezes a gente passava o dia inteiro ouvindo aquela bobagem lá, aquela chatice. Não é que eu abra a mão de assistir um filme, uma série, uma coisa qualquer, ouvir uma boa música, um bom rock, né? Rock da melhor qualidade. Mas para essas coisas, o filme, a série, o rock, você tem que parar. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não consigo ver essas coisas que eu considero com muito respeito, com muita... que eu vejo com muita atenção, eu não consigo fazer nada disso fazendo outra coisa, tá? Eu vejo muita gente que hoje em dia vai até o cinema, e vê filme passando o dedo no celular. Eu acho aquilo ali um absurdo. Mas, enfim, cada um tem jeito de fazer a besteira que quiser na vida, né? E durante... Agora, então, quando eu vou fazer essas coisas, eu tenho que parar o meu momento de... Vou ver um filme, vou ver uma série, vou ver rock, aí eu vou parar e vou ficar ali. Mas é bom, às vezes, a gente estar fazendo algumas tarefas domésticas, algumas tarefas de trabalho e tal, e você fica ouvindo alguns comentários, uma coisa assim, que você não precisa dedicar muita atenção, tá? Você só fica prestando atenção num segundo estágio, num pano de fundo, e eventualmente você, quando vê uma informação que te chama, aí você para e presta um pouco mais de atenção.
E aí, nesse processo de produção desses videozinhos curtos, esses bate-papos de YouTube, a gente frequentemente pode usar uma informação baseada numa produção artística qualquer, cinema, série, show, não sei, obra de arte, e pode, né, de uma maneira subliminar, de uma maneira discreta, trazer informações sobre aquilo ali. Por exemplo, vou fazer o comentário de um filme, eu poderia deixar no fundo da minha imagem, comentando o filme, não exibindo o filme, mas comentando o filme, o trailer do filme. O trailer, só o trailer. O trailer, gente, está em tudo quanto é plataforma. É uma coisa super divulgada e que é um material de divulgação, cujo objetivo é divulgar o filme, é divulgar a série, é divulgar o show, sei lá o quê, né? E aí o que acontece? Você vai produzir qualquer material usando esse material de promoção, material de divulgação e para o público, quer dizer, na verdade você está prestando um favor para o filme ou para a série, ou seja lá por que for, você está fazendo um favor para eles, tá? E aí entram os direitos autorais que proíbe você de usar aqui, ou pelo menos proíbe de monetizar. Ou seja, o que você está falando, os seus comentários, as suas opiniões, que são suas, que lhe pertencem a você, que estão contribuindo de alguma forma com o filme. Pode até contribuir negativamente, mas o negativamente também é relativo. Porque às vezes eu faço uma crítica negativa aqui para um filme e você acha positivo o que eu falei. Logicamente, se eu fizer um argumento adequado, né? A gente tem que ter um bom argumento para criticar alguma coisa. Não pode criticar, não gostei, é feio, é bobo, é careca. Pô, isso não é argumento de quem está criticando alguma coisa. Mas se eu fizer um argumento justificado, você pode dizer assim, não, peraí, não concordo. Você está justificando uma coisa que eu acho legal, que eu acho boa, e aí então eu vou querer ver o filme, eu vou querer ver a série. Então, na verdade, quando você usa qualquer material promocional, qualquer material de divulgação de uma obra de arte, de um filme, de uma série, de um show, de não sei o quê, você está promovendo o filme. E aí entram os tais dos direitos autorais e eu pelo menos cancelo o vídeo, não vou mais usar o vídeo. Não vou colocar lá para promover, para ele monetizar, ou então eu não poder exibir o vídeo, né? É uma coisa de uma burrice astronômica. Por exemplo, vou citar um caso aqui muito emblemático. A série National Kid, lá dos anos 60, né? Pouca gente hoje em dia até lembra, só o pessoal da minha idade vai lembrar de National Kid. É uma série que está congelada no tempo, desde do último boxezinho que saiu de DVD. Saiu um box de DVD lá no início dos anos 2000 e ficou estacionado. E um box ruim, que não trazia a série completa, trazia a série cortada. Eles fizeram uma censura na série, cortaram trechos de alguns episódios, não sei com que objetivo, não sei se foi para caber no DVD, pode ter sido esse o motivo, né? O DVD é uma mídia bem mais, com um espaço menor, né? Com menor quantidade, cabe menos material, ou se foi por uma questão ideológica, tá? Eu sempre boto isso de molho hoje em dia, de 2000 para cá, mais ou menos, 2010 para cá, mais ou menos, eu sempre tenho uma dúvida de se não é um viés ideológico que impediu que aquela obra fosse exibida daquela mesma forma como foi criada lá nos anos 60. E aí, o que acontece? Num determinado momento, porque muitos dos meus espectadores me cobraram uma cena do National Kid, que é uma cena emblemática, uma cena maravilhosa, em que o National Kid trabalha um menino, vai visitar um menino que se diz paraplégico, né? É uma cena muito maravilhosa, muito emblemática, que eu adorava, me impressionou muito quando eu era pequeno, o momento que o National Kid vai encontrar um menino paraplégico. E o menino paraplégico, na verdade, não é paraplégico. Ele acha que é paraplégico, a mãe meio que super protege ele. Lembra muita coisa isso, né, gente? Mas vamos lá. A mãe meio que super protege ele, acredita nele, e na verdade ele é um menino que não se esforça para superar as limitações dele. Ele tem alguma dificuldade de andar,
não resta dúvida, não é tudo da cabeça dele, mas ele pode andar sim. E aí o National Kid, primeiro chega na visita, leva o menino para dar um voo por Tóquio, mostra tudo de Tóquio para ele, o menino fica super feliz, e depois ele vem e diz assim, agora você anda. Né? Logicamente, o National Kid é um ser super poderoso que enxergou que ali não havia problema real, havia um problema, né, de questão de dificuldade de superação. Uma lição de moral assim absurdamente maravilhosa que mostra para as crianças, principalmente, que elas têm que tentar superar as suas limitações, sejam quais forem. Logicamente, obviamente, existem limitações que não são assim tão fáceis de serem superadas. Né? Se fosse uma questão de paraplegia real, não haveria condição dele superar essa situação. Mas ele poderia tentar superar de outras formas, né? Que é o que todos nós temos que fazer quando encontramos as nossas limitações. Então eu tenho essa cena que foi cortada do DVD, eu tenho essa cena guardada com muito carinho, que eu adoro essa cena. Aí eu fiz um videozinho curtinho, só com esse momento da cena, não é o episódio todo, não, é só esse trechinho, e lancei no YouTube. Em menos de 15 dias, a detentora dos direitos autorais foi lá e mandou cancelar o meu vídeo, tirar o meu vídeo do ar. Sinceramente, isso é inteligente? Não, isso é burro. Por que é burro? Porque eu estou promovendo a série deles. A série que, inclusive, eles não têm mais interesse em publicar. Porque se tivesse interesse, já teriam lançado um Blu-ray ou outro DVD com uma qualidade melhor, com mais cenas, com mais discos. Não sei, aí é uma decisão editorial. Mas eles poderiam lançar o National Kid completo. Eu aposto para vocês que venderia tão bem como vendeu o DVD lá no início dos anos 2000, quando saiu em 2 boxezinhos. Um saiu primeiro com as primeiras temporadas, as 3 primeiras temporadas, e depois saiu um segundo com as 2 últimas temporadas. Mas acho que eram 5. É porque os arcos de história não funcionam bem assim, né? Eles têm vários arcos de história, mas com os mesmos inimigos. Então tem os Incas Venusianos 2 vezes, depois tem os seres abissais 2 vezes, depois os seres subterrâneos 2 vezes, e depois vem os Arrocos, né? Os Arrocos, meu Deus do céu. Bom, deixando o National Kid de lado, o que eu quero falar para vocês é essa questão do exagero burro, da ganância burra de quem quer proteger direitos autorais como se fosse uma algema. Isso é burrice, gente. Isso é burrice. Eu concordo plenamente que eu me apropriar de uma propriedade intelectual e exibir como se fosse minha e tentar ganhar dinheiro com aquilo, bom, isso é roubo, isso é crime, tem que ser condenado a pagar por isso que fez. Isso aí, eu acho que também não cabe prisão, tá, gente? Prisão não é legal. Agora, no bolso tem que doer, com certeza. Agora, você usar o material que é disponibilizado para veiculação, para propaganda, para divulgação do teu produto, é ótimo, é maravilhoso. Quero mais e que use. Tanto é que modestamente, humildemente falando para vocês, os meus vídeos estão completamente liberados. Se você quiser tirar um trecho do meu vídeo, fazer um recorte, fazer uma montagem, fazer o que você quiser, é lógico que está liberado. É lógico que está liberado. Você não vai poder ganhar dinheiro com o meu vídeo pleno, com todas as minhas ideias. Não vai. Mas se você quiser fazer pequenos recortes, tirar trechos que você acha interessante e divulgar, ótimo, mas você está me promovendo. Por que alguém pode ser contra isso? É os direitos autorais burros. Burro. Isso é burro. Isso não ajuda em nada. Né? Essa mentalidade dos direitos autorais, e talvez até a lei dos direitos autorais, tenha que sofrer alguma modificação, alguma adaptaçãozinha para funcionar melhor em tempos de internet. Quando você exibir qualquer coisa, né? Por exemplo, falaram mal da Sydney Sweeney por causa das propagandas do jeans, aquela coisa toda. Falaram mal, essencialmente foi falar mal. O que aconteceu? Foi um sucesso para ela, foi um sucesso para o jeans. Falaram mal, mas promoveram.
Gente, é isso que é os direitos autorais, e as empresas podem mudar por conta própria. Independente da legislação, as empresas podem tomar a iniciativa e dizer assim, não, o material que nós distribuímos para promoção, para divulgação, esse material não vai ter restrição de direitos autorais. Qualquer um pode usar esse material. Vai ser ótimo, vai promover. Quantas e quantas vezes eu vi gente que eu não gosto, tá? Que eu não simpatizo, que eu não bato com as ideias dessa pessoa, falando mal de alguma coisa e ao mesmo tempo aquilo ali, então eu quero ver. Se esse cara está criticando, eu quero ver. Porque deve ser bom, vai ser de acordo com a minha maneira de ver. É assim que funciona. Não tem dúvida nenhuma disso. Você não concorda comigo? Nos comentários você concorda, se você diz se concorda ou discorda da minha ideia, com toda a liberdade do mundo, porque a coisa mais sagrada do mundo não é nem a vida, é a liberdade que a gente precisa ter para ter prazer de viver. A vida sem liberdade não traz prazer. É uma vida vegetativa, né? Então, vamos botar para frente essa ideia aí, vamos debater essa questão dos direitos autorais. O que você acha dos direitos autorais? Não está um pouco exagerado esse negócio de direitos autorais, não? Até a próxima.